Então, pessoal, eu vou ficar olhando para cá e para cá, porque o computador está aqui e a webcam está aqui, certo? Então, vamos falar sobre hábitos, né? Uma técnica americana do pastor Craig Groeschel. Acho que é assim que se pronuncia, né? Eu vou traduzir aqui do inglês para português para ficar bem fácil para você entender, certo? Você vai entender tudo se você prestar aí atenção, certo? Então, hábitos, em inglês é habit. Então, ele considera o nome hábitos, né, que é habits, é um acrônimo. O que é um acrônimo? Um acrônimo é uma palavra que ela é formada por outras palavras. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Tá em Anatel. A Anatel ela é formada pelas iniciais de outras palavras. Anatel é Agência Nacional de Telecomunicações. Percebe aí que a palavra Anatel é formada por Anatel, que vem de Agência Nacional de Telecomunicações. Então, a palavra Anatel é formada por iniciais de outras palavras. Então, ele considera que a EBITS é formada por 6 palavras, que são os 6 passos, certo? Então, se você prestar bem atenção, você vai entender. E a primeira que temos aqui é Health Identifier, certo? Que significa identidade saudável. Vou falar sobre o ponto de vista da técnica e o ponto de vista que eu tenho, né, sobre essa técnica, que eu achei muito interessante para a mudança de hábitos. E ela casa bem com assim o método que eu uso, que é da mudança da mentalidade, né? E temos o seguinte: identidade saudável quer falar, vou falar agora para vocês aqui. Identidade saudável quer falar que quando a pessoa quer começar a mudar os hábitos, certo? Ela pensa assim, o que eu tenho que fazer para que eu possa mudar meus hábitos, né? Os passos que eu tenho que fazer. Então, é até assim engraçado, né? Porque temos 6 passos do acrônimo HABIT, que é a palavra hábitos em inglês, né? São 6 passos. E o primeiro passo logo fala sobre não o que você deve fazer, mas sim o que você deve ser, né? A identidade. A identidade é o que você é, né? As suas características. Então, ele fala sobre você procurar a sua identidade. O que você quer ser e não o que você quer fazer primeiro, certo? Então, se você tem alguns hábitos que você não está se agradando, é porque você é desse jeito. Se uma pessoa está acima do peso, por exemplo, ela tem hábitos que ela não gosta. Agora, ela é uma pessoa acima do peso porque ela tem hábitos que fazem com que ela seja uma pessoa acima do peso. Se uma pessoa não é concentrada, com certeza ela tem hábitos que fazem com que ela se distraia muito, né? Ela preste mais atenção em coisas não importantes. Então, se ela tem hábitos que fazem com que ela não se concentre, quer dizer que ela não é concentrada, certo? Não é do verbo ser. Tá entendendo aí a linha de raciocínio? Em vez de começar querendo saber o que você tem que fazer, você tem que procurar sua identidade, né? O que você quer ser ali de verdade, sabe? Porque se você tiver a mentalidade configurada para ser produtivo, se você tiver a mentalidade configurada para ser uma pessoa mais saudável, você vai começar a pensar de forma saudável, de forma mais produtiva, e com isso você vai começar a criar os hábitos certos para você alcançar esse objetivo. Certo, eu quero ser produtivo, então eu vou começar a criar hábitos de uma pessoa produtiva, certo? E isso se baseia também na mentalidade, né? Que é o que a gente crê. Nós temos muitas crenças impostas pela sociedade, pela escola, pelas pessoas, certo? Então, certas crenças nos impedem de avançar, né? Em busca do nosso objetivo. Então, rever falsas crenças, né? Os erros que fez com que você pensasse, não, eu errei de uma vez e não vou conseguir mais acertar, né? Certos medos e bloqueios que você tem mentais, né? É muito importante você identificar, né? Que vem até de identidade, né? Você identificar para que você possa ajustar isso, retirar essas falsas crenças e configurar sua mente para você ter uma identidade saudável, certo? Então, às vezes as pessoas acreditam numa versão delas mesmas que não é aquela versão que ela nasceu para ser. Às vezes as pessoas impõem tantas crenças na mente das outras que essas outras pessoas começam a ser reféns dessas falsas crenças e não conseguem alcançar seus objetivos, certo? Então, eu quero que você entenda. Para que você possa fazer coisas de uma pessoa produtiva, você tem que ter uma mentalidade produtiva.
certo? Porque se você tiver a mentalidade, você vai fazer. Então, entendido que você tem que buscar mudar a sua mentalidade para que você possa ter os melhores hábitos que você está buscando aí ter, né? Vamos para o segundo passo da técnica do pastor Craig, né? Que é a letra A, certo? Então, a letra A aqui, vou digitar aqui no computador. Então, é asking for help, certo? Então, a segunda letra do acrônimo é o ask for help, que é pedindo por ajuda ou buscando ajuda. Então, asking for help significa pedindo por ajuda ou buscando ajuda, certo? Com isso, ele quer falar que você deve procurar uma comunidade. Por isso que muitas pessoas que são autoridades, que dão ensinamentos na internet, né? Inclusive eu também tenho a comunidade exclusiva do Produza Mais que a Média. Você deve ter uma comunidade, procurar uma comunidade. Inclusive eu estava lendo sobre os alcoólicos anônimos, né? Como surgiu e tudo mais. E é interessante porque esse grupo funciona muito bem, ajudou mais de milhões de pessoas, né? A deixar o alcoolismo. E funciona muito bem pela questão da comunidade, né? Pelo senso de comunidade. Então, quando o pastor Craig fala sobre pedir por ajuda, ele está falando que você deve se unir com pessoas que já conseguiram aquilo que você está querendo, certo? Então, se a pessoa quer ser mais produtiva, ela deve entrar em grupos onde pessoas querem ser produtivas também ou já são produtivas, certo? Estão buscando o mesmo objetivo, né? O Alcoólicos Anônimos funciona porque eles têm um grupo, né? Se reúnem semanalmente para que possam conversar sobre essas dificuldades, sobre como superaram isso, sobre como superaram aquilo. Então as pessoas vão sendo fortalecidas. E tem um ditado também que fala que você deve ser o mais burro da sua mesa, né? Porque se você tiver com pessoas mais inteligentes ao seu redor, sempre ali perto delas, né, você vai aprender, certo? E você possa estar em grupos buscando por ajuda, né, em grupos, em comunidades que estão querendo ali o mesmo objetivo que você, certo? Porque elas, eu não falo só de conhecimento, né, mas também de experiência, né? Porque às vezes não é só conhecimento, mas também experiência de superar aquilo, de como conseguir aquilo, né, de como você alcançar aquilo. Então, a internet facilitou muito a nossa vida, certo? Estamos em casa por causa da pandemia, mas temos acesso a tudo, a pessoas, principalmente a comunidades. Então, que você possa buscar por comunidades que têm o mesmo propósito que você, certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa entrar na comunidade exclusiva Produza Mais que a Média. Lá tem dicas e sacadas exclusivas sobre produtividade, sobre como ser mais produtivo em casa e tudo mais, certo? Então, o terceiro passo do método sobre hábitos, né, é a letra B, que quer falar sobre be kind to yourself. Significa seja gentil consigo mesmo. Muito interessante, né? Então, be kind to yourself significa seja gentil consigo mesmo. Isso aqui quer falar que quando a pessoa quer criar bons hábitos, né, mudar os hábitos é um pouco difícil, porque você tem que ter muita disciplina. E quando você está acostumado a fazer uma coisa ali fácil, né, o nosso cérebro sempre quer fazer as coisas fáceis. Por isso que ele cria os hábitos, porque você não faz muito esforço. Agora, quando o hábito é ruim e o cérebro não consegue identificar isso, a gente mesmo se identifica, não, esse hábito aqui é ruim, certo? Está me trazendo prejuízo. Então, seguindo esses passos de identidade saudável e pedindo por ajuda, você buscar a comunidade. O terceiro é que, no começo, às vezes você vai falhar, certo? Não porque você quer, mas porque nós somos seres falhos, né? Somos seres humanos. Mas estamos ali em constante evolução, certo? Então, quando você está saindo da sua zona de conforto, sempre você vai tender a querer voltar, né? Porque nosso cérebro ele quer sempre economizar energia e sempre é o modo mais fácil. No dia que você não conseguir manter esse bom hábito que você está tentando ali instalar, você tem que ser gentil consigo mesmo, certo? Às vezes as pessoas se cobram muito, né? Caramba, eu não consegui hoje, eu acho que eu não vou continuar, acho que eu não vou conseguir. Mas a questão é que você tem que lembrar, não, eu estou em evolução. Então eu já estou na frente da média, que nem liga para mudar seus hábitos, nem se importa com isso. E já eu não, já estou aqui me esforçando, consegui e hoje eu falhei, mas eu vou continuar, certo? Então você ser gentil consigo mesmo, não se cobrar tanto assim. Porque uma mudança, se você perceber, não é tão fácil assim, né? Inclusive os hábitos que você pratica todos os dias. Ó, esses hábitos que você tem hoje, você já vem praticando há muitos anos, né? Muito tempo.
Então, mudar alguns hábitos que você já tem ali na sua rotina não é tão fácil assim, tão rápido, mas com disciplina, esforço e dedicação você consegue. Então, quando você falhar, você não se cobre tanto assim, certo? Seja gentil consigo mesmo. O quarto passo, né, dessa técnica é investigate and make changes, que significa investigar e fazer mudanças. O quarto passo é, se você está praticando ali, né, a identidade saudável, a mudança de mentalidade, evolução mental, você já está no grupo ali que está buscando pelo mesmo objetivo que o seu, que é o segundo passo. O terceiro é que quando você falhar alguma vez ou outra, que você seja gentil consigo mesmo. No quarto passo, você deve investigar e fazer mudanças, porque depois de um tempo você agindo, você vai começar a entender o processo e você vai começar a investigar, certo? Você parar para analisar o que está fazendo ali com que você melhore e o que está te impedindo, certo? Então, você investigando isso, você vai fazer mudanças para melhor, certo? Inclusive sobre os hábitos, né? Eu já li o livro O Poder do Hábito, que é do Charles Duhigg. É muito interessante porque ele fala que o hábito é formado por três passos, né? Por três partes. O primeiro é o gatilho, o segundo é a rotina e o terceiro é a recompensa. O gatilho é aquilo que aciona o hábito, né? Que faz com que você comece a fazer o hábito. O segundo é a rotina, é a ação que você pratica depois que é acionado o hábito. E a terceira é a recompensa, né, que você tem ao praticar aquele hábito, certo? Vamos supor que uma pessoa está sentada à noite com a família e ela tem o hábito de comer, né? Comer muito à noite assistindo televisão. Então, quando ela se senta, ela já tem aquela sensação, não, tem que pegar alguma coisa para comer. Isso é o gatilho, certo? A segunda é a rotina. A pessoa vai à geladeira e pega alguma coisa ali, né, para comer. A terceira é a recompensa, né? Seu corpo libera, né, algumas substâncias que faz com que você se sinta bem, né, por estar comendo e também por estar aproveitando ali com as pessoas. Isso é recompensa, certo? Agora o hábito ele é um ciclo, né? Ele sempre se repete de forma automática. Então vamos imaginar que essa pessoa está seguindo aqui os passos, né, da técnica de hábitos. Ela já está começando a mudar seu hábito, só que ela sempre, às vezes, quando ela senta no sofá à noite com a família, ela vai lá automaticamente na geladeira e pega alguma coisa para comer. Aí ela tem que identificar o que está fazendo com que acione aquele hábito. Se é sentar no sofá, que é um momento de conforto, se é assistir televisão, né, ter aquele hábito ali de estar com alguma coisa na mão comendo, se é por estar com as pessoas, né? Querer compartilhar uma refeição. Então você pode ver que podem ser vários gatilhos. Então a pessoa analisar, né, o que está causando aquele hábito ali é muito importante, né? O que está acionando o hábito? Então ela tem que ser investigativa, né? Realmente investigar para ver o que está causando isso, né? Do hábito que ela quer mudar, no exemplo aqui. Então, quando a pessoa vê que não está conseguindo mudar aquele hábito, né? Tá começando a mudar, de repente cai, começando a mudar, de repente cai, e sendo gentil mesmo assim, mas ela começa a pensar, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ela deve parar, investigar e fazer a mudança, ver o que está causando aquele hábito ali, né? Para que ela possa mudar, certo? Temos a letra T agora, né? Que forma outra palavra em inglês, que vamos traduzir agora, que é Trust the process, que significa confie no processo. Confiar no processo que você está passando é muito importante, porque você não vai começar um projeto crendo que ele vai dar errado. Todo mundo começa um projeto, começa algo novo, começa a buscar uma meta, confiando que vai alcançar aquela meta, não é verdade? Quando você entra num ônibus ou num carro que você vai para algum lugar, numa viagem, você entra naquele carro e você confia que vai chegar lá, né? Você tem aquela fé de que vai chegar lá, certo? Então, confia no processo, né, que você está passando. Eu estou mudando meus hábitos, eu estou fazendo mudanças. Isso é um processo, né? É muito importante, porque voltando para o primeiro passo, que é a identidade saudável, você deve ter a mentalidade configurada para você mudar seus hábitos, para você ser uma pessoa produtiva e outras coisas que você quiser ser. Então, ter a mentalidade de confiança. Não, eu errei aqui, mas eu fui gentil. Eu estou investigando aqui, eu vou fazer mudanças e vou melhorar. Então você está confiando no processo, você está tendo confiança em si mesmo, certo? Então você confiar que isso vai dar certo, né? Que apesar de algumas falhas você vai conseguir, é muito importante
para você realmente conseguir, certo? Então, quando você começa uma coisa, você tem que ter a mentalidade positiva. Eu vou conseguir. Falhei aqui, mas eu vou conseguir. Eu estou vendo aqui os passos, estou seguindo os passos e eu tenho a confiança de que eu vou conseguir, né? Passar por esse processo e alcançar meu objetivo, que é a mudança de hábitos, certo? O sexto e último passo é a letra S, né? Que significa Small Wins, que é pequenas vitórias, certo? Então, temos pequenas vitórias. Isso é muito interessante por ser o último passo, porque as pequenas vitórias que você conseguir, você deve celebrar, certo? Então, o último passo é pequenas vitórias. Uma grande vitória é feita por pequenas vitórias, certo? Porque você vai avançando, vai tendo uma pequena vitória e ao longo do tempo você vai chegar na sua grande vitória, na sua grande meta, que é mudar seus hábitos e você vai olhar para trás e lembrar, né? Caramba, eu consegui. Então, no processo, aos passos que você está dando, né? As pequenas vitórias que você vai conseguir, é muito importante você celebrar, porque você vai ter o senso de vitória, né? Você está sendo vitorioso, certo? Então, o pastor Craig tem uma frase, né, que ele fala assim: pequenas disciplinas feitas consistentemente, né, de forma ali contínua, com o tempo, levam a grandes resultados, certo? Você deve celebrar as pequenas vitórias que você está conseguindo, né, alcançar, certo? Vou te dar aqui algumas dicas extras, né, para que você possa melhorar seus hábitos, usando aqui as 6 dicas os 6 passos que eu falei aqui sobre essa técnica americana do pastor Craig. E vou te dar mais umas dicas extras aqui para que você possa ter hábitos, chamados de hábitos angulares, né, que eles instalados no nosso dia, né, ele faz com que a pessoa crie outros hábitos melhores, certo? Então, você acordar sempre no mesmo horário é muito importante, né? Você ter um momento de reflexão, um momento de oração, certo? Logo cedo assim, para que você possa se concentrar, refletir, relaxar sua mente é muito importante. Você dormir pelo menos 8 horas por noite é muito importante também para que você possa ter uma vida saudável, certo? Fazer refeições com a sua família diariamente é muito importante. Eu mesmo prezo muito por comer, pelo menos as 3 refeições principais do dia, comer com minha família, certo? Porque eu acho isso muito importante, esse momento de união, certo? Você se exercitar pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos, né? Então, cada vez que você se exercitar, essas 3 vezes, você começa pelo menos 20 minutos. Pode ser uma caminhada leve, andar de bicicleta, algum exercício em casa, né? É muito importante você se exercitar, né? Esses hábitos vão fazer com que você tenha mais saúde, mais energia e com isso você vai melhorar seus hábitos, né? Para continuar praticando aqueles hábitos, se esforçando, certo? Então essas foram as dicas extras, né? Acorde sempre no mesmo horário, durma pelo menos 8 horas por noite, faça pelo menos uma refeição diária com a sua família e se exercitar pelo menos 3 vezes por semana, né? De 20 minutos ali. Então lembre que mudar seus hábitos é um processo, certo? Então você deve ter uma identidade saudável, certo? Você deve pedir por ajuda, buscar comunidade que tem o mesmo objetivo que o seu. E quando errar, você seja gentil consigo mesmo. Ao longo do tempo, você deve investigar e fazer mudanças nos seus hábitos. Você deve confiar no processo que vai dar certo, certo? Se você seguir a risca os 6 passos. E as pequenas vitórias devem ser celebradas, certo? Então, esse foi essa técnica americana que eu achei muito interessante sobre hábitos. E eu traduzi para você aqui de forma bem simples, né? Para que você possa realmente mudar seus hábitos, melhorar como pessoa, se desenvolver como pessoa. E é isso aí. Não se esqueça também de se inscrever, de deixar o like e fui!